a história completa de Five Nights at Freddy's. Então, gente, a gente viemos aqui falar sobre Five Nights at Freddy's e esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá certo? Então, a primeira parte vai ser no passado de Five Nights at Freddy's. Então, vamos logo. A história começa o seguinte, gente. Devemos esclarecer algumas coisas. Que existem duas famílias que vão ser muito importantes lá pra frente da história. Bora logo apresentar essas famílias. A família dos Aftons, onde possui o Will Afton, o vilão da saga. E o Will Afton tem 3 filhos e uma esposa que a gente não sabemos o nome, o Seto. E um desses seus filhos é o mais velho, Michael Afton, que é o principal dos jogos. A Elizabeth e o garoto chorão, que a gente também não sabe o nome do garotinho. E existe a família de Henry, que nós não sabemos o nome até da sua esposa. E também, até onde nós sabemos, o Henry só tinha uma filha, tá certo? Então, agora nós sabemos o nome desses personagens que vão ser muito importantes lá pra frente da história. Então a história já começa com o William Afton. William Afton, ele, como eu já disse, ele é o vilão da saga. Ele é um homem muito ruim, No caso, o William Afton era o seguinte, um homem que não tinha um emprego tão, melhor se dizer assim, um emprego que dava para pagar as contas. E a esposa ficava brigando com ele. Mas o William, obviamente, era um cara safado. E também um dos motivos das brigas deles foram ponta de Michael Afton. Por que, Daniel? Ponta que o William Afton, do jeito que a gente já percebe que ele é o vilão, ele obviamente, quando descobriu que ele ia ter um filho, ele ficou com raiva. Ele literalmente disse que ela meteu chifre nele, literalmente dizendo que ela havia o traído. Coitado, meu Deus, que pé de pai é esse? E ele ficava dizendo que Michael não era o filho dele, papapá, tá. Até que chega um certo tempo que ele conhece o Henry, que nós não sabemos quando. E depois de tudo isso, eles acabam arranjando uma Freddy's Fazbear, que no caso é onde possui os primeiros robôs, que se chamam Spring Bonnie e Fredbear. E Henry, ele era mais inteligente que o William Afton. Não ia demorar muito para despertar inveja. O William Afton tinha muita inveja. E também, gente, antes do Henry e o William se unir para construir uma pizzaria, outra coisa aconteceu sobre a família de Will Afton. No caso, a esposa dele tinha terminado com ele. Ponto que, tipo, os empregos dele era tudo um fracasso. Não pagava as contas. Então eles dois terminaram e ela tentou arranjar. A mulher do William tentou pegar a guarda das crianças, mas ela não conseguiu. Ponto que o William começou a dizer um montão de coisas. Tipo, dizer que a mulher dele era doida, era coisada, isso e aquilo. Ele até fez a filha dele dizer isso, literalmente. Ele mandou a filha dizer, e já que a Elizabeth Afton, ela era meio que, como eu posso dizer? Não posso dizer pra vocês. Ela era o tipo de criança que era obediente ao pai. Era obediente a um cara desse, meu Deus. Que tipo de filha ingrata, hein? E logo depois, quando o William conseguiu a guarda das crianças, a mulher ficou muito com depressão. Ela acabou fazendo... Como eu posso dizer? Acabou indo pro céu. A própria cometeu Eu nem prefiro terminar, senão eu vou tomar um strike, tá certo? Ou se não, posso acabar tomando um strike aqui no meu vídeo. Eu não quero tomar um strike, porque o YouTube tá de olho em todo mundo, até se for canal baixo, né? É pequeno no caso, não é? Mas agora voltando a falar da parte da pizzaria dos dois, o William, obviamente, como eu tinha falado, não ia demorar muito para ele ficar com inveja. Com o tempo, o William ficou com inveja de Henry, por talvez ele ter uma família perfeita, diferente dele, tinha uma família totalmente bagunçada, melhor se dizer assim. Ou talvez ele tinha até inveja por Henry ser mais inteligente que o cara, e isso despertou. Talvez seja as duas coisas que o William Afton tenha sentido. E quanto o Henry tinha o que ele gostava muito, enquanto o William tinha lá perdido sua esposa, coisa e tal. E o William com um montão de inveja. E obviamente, para o William ter conhecido a família de Henry, talvez o Henry até tenha chamado ele para casa. E o William conheceu a família dele e notou, ficou com inveja, obviamente. E então o William acabou assassinando a Elizabeth Afton. Sim, gente.
Não, Elizabeth, não me confundi. A filha de Henry, tá certo? Existe tanto nome que eu me confundo. Quando ele assassinou essa personagem, uma coisa que ele fez, ele matou e saiu correndo do carro, para ninguém perceber. E ele deu, obviamente, fim no carro. Obviamente, para o povo não pensar, oxi, foi o cara, mano, pipa aí o carro dele no número, não é? Obviamente, o William deu cabo do carro dele e depois, coisa e tal, a polícia tentou investigar sobre o que aconteceu com essa menina, mas eles não encontraram nada, então deixaram o caso em aberto, tá certo? E então, depois de um certo tempo, o Michael Afton, ele ficou consumido por psicopatia, igual seu pai. Tipo, ele tinha muita inveja do seu irmão, ponto que talvez o William tratasse ele bem. E, obviamente, o Michael ficou com muita inveja e se aprontar com seu irmão. Enquanto isso, o Willie tava nem aí com os filhos. Ele tava expandindo a empresa, aumentando os locais, aumentando cada vez mais os bagulho. Mas não demoraria muito pro William receber a mesma moeda. Tanto que o garoto chorão acaba morrendo no dia do seu aniversário. Sim, gente, o garoto chorão morre. E depois disso, o William fica louco. Sim, ele fica doido. Literalmente, ele fica louco depois de tudo isso. Uma coisa que eu devo também falar, gente, é que a Puppet, para quem não sabe, a Puppet o Henry projetou para proteger a filha. Quando ela foi assassinada, o brinquedo que era feito para proteger a filha de Henry, porque ela era meio tímida, que não conversava com muita gente, recebia constantemente bullying, o William acabou matando ela, como eu disse, e a marionete decidiu ir atrás dessa criança, porque ela não viu ela. Quando encontrou ela morta, a chuva que estava tomando o robô acabou parando de funcionar do lado da criança, e nesse exato momento ela acabou ganhando vida. E não demoraria muito para William Afton descobrir sobre os remanescentes das almas. E depois disso tudo que aconteceu com o William, como eu posso dizer, o William ficou doido de uma vez, já que ele até puniu o Michael, lembrando, gente, ele jogou o Michael para o pesadelo de Five Nights at Freddy's 4, sim, dos Nightmares. Deixou o Michael lá sofrendo e depois ele sumiu literalmente, ele começou a ficar louco. Ele queria a imortalidade e a empresa Tobin deles faliu. Sim, gente, a polícia decidiu fechar o local, ponto que já duas mortes que aconteceram de duas crianças, obviamente fecharam o local. E isso não parou por aí. William Afton nesse exato momento ficou doido, literalmente, ele ficou louco. Vocês não sabem, depois de um certo tempo até, gente, o Henry acabou se afastando até desses negócios de pizzaria, por talvez se suspeitar do seu amigo, porque tipo, o cara não, como posso dizer, o cara não ficou com o luto do seu filho que havia morrido. Ele queria fazer uns negócios bizarros que o Henry nem entendia. E então o Henry começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez o cara tenha assassinado sua filha, por conta que obviamente não é muito difícil de suspeitar do cara. O caba safado aqui não é muito difícil. E obviamente depois de tudo isso, o Henry acaba se afastando. Enquanto isso, o William não ia ficar parado, porque depois de um certo tempo, um salto temporal eu vou dar, o William começou a assassinar crianças para a ressurreição, a imortalidade eterna. No caso, abriram uma pizzaria onde o Henry havia construído os brinquedos antes do Henry se aposentar com o William. E essas crianças acabaram sendo assassinadas. Esses robôs que eu tô dizendo, que são os primeiros, os Toysters Electronics, era uma pizzaria que veio logo depois. E logo depois o William acabou assassinando essas pessoas. E depois, quando ele assassinou essas 5 crianças, ele acabou escondendo da polícia, a ponto que os povo pegou e viu ele entrando com criança e viu ele matando. E o William obviamente escondeu rapidamente os corpos, tentou fugir, mas a polícia conseguiu pegar o safado. Mas obviamente o cara foi solto por não ter provas. Não encontraram os corpos, então o cara tá solto. Ai, é isso mesmo. Enquanto isso, gente, os Toys até, gente, começou a eles dar problemas, literalmente. Então eles pegaram e fecharam mais uma pizzaria. Só que o William acabou vendendo a Freddy Fazbear
para uma empresa, literalmente. E também eu devo até dizer outras coisas. Antes dessa pizzaria existia outra, no caso que era a Circus Baby. Enquanto isso, gente, a Circus Baby que o William não tinha vendido para a nova Fred Fazbear Entertainment, sei lá como se chama. O William, obviamente, tinha essa sua última pizzaria e o William começou a fazer tudo de novo. Ele criou uma tecnologia super avançada de pegar crianças. O bicho podia abrir a barriga e pegar a criança dentro. Depois o William fazer seus experimentos. E depois de tudo isso, o William acabou fazendo outras coisas, recebeu a mesma moeda. E o William, obviamente, acabou perdendo sua filha Elizabeth Efton. Ponto que, tipo, a Elizabeth queria chegar perto da Circus Baby e o pai ficava, não vai chegar perto desse bicho. Porque ela era programada, a Circus Baby, para quando não tivesse ninguém, a criança ser pega pelo robô, literalmente isso. Se todo mundo saísse, só tivesse uma criança, o bicho ia abrir a barriga, tum, pegou a criança, mano. Depois disso, teve alguns sumiços. E o William, obviamente, fechou o local ele próprio. Muito que, tipo, a filha dele tava lá. Ele, obviamente, coisou várias coisas. Ele construiu até mesmo um local subterrâneo. Literalmente isso. Para pesquisar sobre sua filha. Por desses assassinatos todos, ele descobriu o remanescente do Remnant. Enquanto isso, William começou a se deformar, melhor se dizer assim. Ele era um homem meio gordinho, melhor se dizer assim. Mas com o tempo, ele começou a, tipo, não comer tanto. Ele começou a emagrecer. E ele parecia um cara meio morto já, com várias coisas. Nem dormir direito o cara mais dormia. Ele ficava, também nem tem como dormir. O cara ficava assassinando crianças. Meu Deus. Caralho, por trás do mal. Enquanto isso, eu devo até dizer, o nosso queridinho garoto Michael Afton, ele voltou sim, ele conseguiu superar esses seus medos e decidiu procurar sua irmã que havia sumido e ele queria saber o que aconteceu com minha irmã. Aí ele acabou encontrando alguns dados do William Afton que havia deixado para Michael. Ponto que o William queria utilizar até o seu próprio filho Michael como experimento. Meu Deus, o cara é coisa ruim encarnado, mano. Meu Deus. E nisso tudo, o Michael, pensando que o William tinha enviado essa missão para o Michael salvar a irmã dele, que tinha ficado dentro do robô. Mas na verdade o William só queria matar o próprio filho. Matar o próprio filho. Que nojento, mano. Nojento demais. Enquanto isso, Michael encontrou sua irmã totalmente coisada em forma de robô. Só que ela acabou enganando ele e o traiu. Sim, gente, ela acabou traindo. E obviamente o Michael, sem entender nada, ela acabou o matando. Sim, gente, ela matou seu próprio irmão para assim assimilar ele dentro. Literalmente, gente. Ela queria fazer o Michael de corpo, de carcaça, literalmente. Ela se fundiu junto com o Funtime Fox, junto com o Funtime Fred, junto com até mesmo a Ballora e o Pompom. Eles todos se fundiram em uma forma só. E aí eles entraram dentro do Michael. E obviamente eles não pararam por aí. Eles começaram a andar pela rua, o povo começou a achar esquisito do jeito que o Michael estava andando. E os assassinatos da Fred começaram a manchar muita empresa. Os caras estavam sem saber o que estava acontecendo, os assassinatos todos. E obviamente o homem por trás do ruim estava gostando, ele estava prestes a querer descobrir a imortalidade. Enquanto todo mundo mal sabia, o cara estava colocando os corpos dentro dos próprios robôs. E obviamente com isso começaram a vazar líquido roxo, na verdade um líquido esquisito. Ele descobriu uma espécie de mortalidade e começou a estudar isso daí. Os que começaram a vazar isso foram os Toistas. E eles foram mandados lá passar de Spence. E logo depois o Michael Afton contou ainda o negócio do Enat. Eles acabaram decidindo e soltar os outros robôs estavam a mesma coisa com eles. Então eles tentaram mexer nos robôs, só que a Fred não gostou disso, ponto que eles estavam mexendo na programação dos robôs, porque o William acabou assassinando mais crianças e colocou nos toys. Sim, eles queriam libertar as almas desses toys. Só que a Fred acabou demitindo o Michael Afton, que já estava morto, e obviamente, enquanto isso, o corpo de Michael começou já a entrar em
como eu posso dizer, o corpo do Michael já começou a ficar podre, literalmente isso. E depois o Ennard sai dentro do corpo de Michael. Então bem na sala do depósito, lembrando gente, eles acabaram deixando as Spring Locks, que são o Fredbear e o Spring Bonnie, tá certo? Então isso vai ser mais importante lá pra frente da história. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tá certo? Afinal, como eu disse, é dividido em 4 partes, tá certo? Afinal, o vídeo vai ficar muito longo e para quem não sabe, vídeos longos tem que pagar no celular, sim, literalmente tem que pagar, não sei em computador se é de graça, mas no celular tem que pagar. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e beleza, e tchau.